Olá, como é bom ter você em mais uma classe da Escola Sabatina. Como é bom a gente poder compartilhar um pouquinho mais do nosso amigo, do nosso querido Jesus. E nessa lição fantástica, que vem mostrando para a gente alusões, vem falando sobre os símbolos, sobre tudo aquilo que a Bíblia em símbolos escreve, mensagem de Deus, mensagens de amor para mim e para você. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de entender, e a lição ela vem abrindo para a gente a origem disso, o significado disso, e olha, cada lição, cada descoberta maravilhosa, e como a gente percebe o amor de Deus por cada um de nós. Como é que foi sua semana? Foi boa? Desde a última lição até hoje está tudo em ordem? Que bom que está tudo em ordem. Se não tiver, nós vamos aqui orar já para que Deus faça um milagre na vida que você deseja, na sua vida, na vida do seu familiar, na vida do seu amigo, do seu colega de trabalho, da pessoa que você tem contato. O Papai do Céu vai cuidar muito bem de você, para que você seja uma luz aonde você frequenta, aonde você anda, aonde você está. Então, é muito bom ter você aqui, porque a gente pode compartilhar esse maravilhoso Jesus. E eu tenho o privilégio hoje aqui de ter dois amigos. Vou começar pelo Bruno. Como é que você está, Bruno? Tudo jóia, graças ao nosso Deus. Faz tempo que nós estamos com saudade de você, Bruno. Estamos juntos novamente. Que bênção, que bênção. Olha, é um privilégio muito grande ter o Bruno com a gente. Às vezes ele consegue vir, outras vezes não deu certo por causa de compromissos que ele tem, mas ele deu um jeitinho hoje e estamos aqui. Muito obrigado, tá? E o nosso pastor já está ficando aqui já... Figura nossa, né? Tá Figura nossa. Eu Obrigado, já me pastor. sinto em casa. Não, mas tu é da casa, você já está aqui. O Bruno também vai ficar da casa logo, logo. É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Vamos estudar juntos a palavra de Deus, que vai ser uma bênção para nós e vai ser uma bênção compartilhada com os nossos amigos e que eles vão também compartilhar com outras pessoas, né? Amém, amém. Porque bênção dada é bênção compartilhada. Isso, e se não compartilha, vai encher e vai morrer É isso afogado. aí. Tem que compartilhar. Kevin, tudo bem com você, grande amigo? Está tudo em ordem? Nosso diretor de som, de imagem, do que mais, Kevin? De tudo. De tudo. Então é bom ter você aí, Deus abençoe. Bruno, agora é um momento também muito especial da lição, onde que a gente ora pela lição e também pelos nossos amigos. Então você que está aí em casa, está precisando daquela bençãozinha, já falamos já no início, na abertura, é hora de você colocar ali, ó, na sua mente, falar com Deus. E nós vamos estar aqui, o Bruno vai estar orando, eu, o pastor e também o Kevin, estaremos aqui intercedendo por você. Por favor, você por nós, tá bom? Você ora para a gente, Bruno? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estarmos diante de Ti e ouvir a Tua voz. Amém, Senhor. Oramos para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, nos alimente com o pão do céu e também, Senhor, abençoe a cada um dos pedidos que são feitos por cada um daqueles que têm ouvido esse podcast. Amém, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. A lição desta semana é o compreendendo o sacrifício. Bom, vocês sabem que eu tenho dúvida, como você tem dúvida. Então, eu trouxe dois bons, ótimos professores para esclarecer para a gente essa lição. E é aqui, ó. Se você não consegue enxergar aí, não, mas está tudo cheio de perguntas aqui. O que eu mais tenho é dúvida. Vocês estão lascados hoje, hein? Vocês estão fritos, vão ter que dar um jeito. Mas a minha dúvida, se for a sua dúvida, ótimo. Se não for a sua dúvida, manda lá no Zap. Coloca aí o Zap para nós, Kevin. Manda aí, olha, eu preciso disso daqui. Ó, nós vamos dar um jeitinho de responder na próxima lição a tua dúvida. Fechado? Então, vamos lá. Bom, a lição desse trimestre, a gente está vendo símbolos, alusões, né? Está aqui já, aqui assim, cadê ali? Ó? Símbolos, alusões e imagens, né? Ou seja, o Apocalipse vem se apropriando de tudo aquilo que já tem dentro da Bíblia, para que de uma forma bem fácil a gente chegue a conclusões que Deus quer que a gente chegue, ou seja, a própria Bíblia respondendo. E agora a gente vai falar sobre um assunto, para mim, que é um dos assuntos principais da Bíblia. Então, eu preciso entender esse direito, vocês dois se viram aí. A primeira pergunta que eu tenho para vocês, antes da gente entrar de solo na lição, que já fazendo parte dela, qual é a importância dos sacrifícios de cordeiros na Bíblia? Bom, a Bíblia já começa falando de sacrifício. Gênesis, capítulo 1, fala de... Na verdade, no capítulo 1, 2 e 3, fala da criação, queda, e quando tem a queda, já tem o sacrifício. Quem faz o primeiro sacrifício? Deus. O próprio Deus. E da própria pele faz as roupas para Adão e Eva, fala, tire essa daqui, que essa aqui não serve, que eles tinham feito de folhas, né? Então, o sacrifício já desde ali. Só que o sacrifício não é algo apenas fora do acaso, mas é algo que é simbólico e tem significado. Aquele sacrifício
E todos os outros apontam para Jesus. Bruno, aponta mesmo para Jesus? É a única simbologia que tem ou podemos encontrar mais coisas? Ou esse é o cerne do sacrifício? É interessante. Do ponto de vista histórico, os sacrifícios eles tinham objetivos diferentes na nação de Israel em relação às outras nações que ali estavam, né? As outras nações, elas tinham interesse em fazer o sacrifício como meio de receber a aprovação de Deus, para que Deus se tornasse propício a elas. Mas na nação de Israel, na Bíblia, nós vemos muito ao contrário. Deus é quem provia o sacrifício e se tornava propício ao povo. Inclusive, na Arca da Aliança, lá em cima da arca, nós tínhamos o propiciatório, onde Deus se tornava propício ao povo. E Ellen White tem um texto, eu notei aqui, ela fala assim, o valor do amor está vinculado à soma de sacrifícios que estamos dispostos a fazer por ele. Lindo, hein? No livro de Apocalipse, nós vemos a figura central de alguém que demonstrou tanto amor que sacrificou a própria vida por nós. E a figura central, não só do Apocalipse, mas de toda a Bíblia, é o Cordeiro de Deus. Amém. E o que isso nos ensina? Nos ensina que Deus ele não quer somente ser o protagonista da Bíblia. Ele quer ser o protagonista da nossa vida. Nós temos que permitir que o nosso Deus ele seja a figura central da nossa vida. Não vai adiantar nada a gente estudar toda a Bíblia, entender que ele é a pessoa central da Bíblia, se ele não for da nossa vida, o primeiro. Pegando um gancho, a gente pode ver, por exemplo, na história de Elias. Você vê, por exemplo, Elias estava de um lado, os outros profetas de Baal do outro lado. E você via que os outros profetas gesticulavam, gritavam, era centralizado neles. Quando chegou a vez de Elias, ele falou, peraí, só um minuto, bota um pouco de água. Deus, é Deus agindo. Então, o sacrifício não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. Agora, do sacrifício acontecer até o propósito chegar, aí então Deus pedagogicamente instruiu o ser humano a fazer sacrifício para que eles entendessem o verdadeiro sacrifício. Então, os bodes, as ovelhas, os carneiros, os bezerros que foram sacrificados em si, apontava para Cristo, porque Ele é o sacrifício. E sabe qual é o mais interessante? Quando você vai na mitologia, como ele falou ali, começou, as outras nações, os deuses requeriam sacrifício. Na nossa, não. Na nossa crença bíblica, Deus ofereceu. Eu não quero nada de vocês. Aliás, o que vocês me oferecem é abominação. Eu vou me oferecer a vocês. Mas do Gênesis até que isso acontecesse quando Jesus veio, então ele foi figura didática. Olha para vocês entenderem. Então foi uma figura didática. Por isso que a Bíblia fala que todas as coisas, todas as leis apontam para Jesus. Lógico, as leis cerimoniais, porque todas apontam para o sacrifício de Jesus. A água, a pia, o candelabro, o cordeiro, o próprio sacerdote, tudo apontava para Jesus. Né? Agora, você não acabou as dúvidas ainda não, tá? Antes de eu ler o versinho ainda, tem mais uma aqui. O que o conhecimento, o reconhecimento de João, quando viu Jesus, o que esse reconhecimento mostra para nós da importância de Jesus na centralidade da Bíblia? Veja, alguém já te fez uma promessa? Claro. E aí, de repente, a pessoa diz assim, lembra que eu te prometi? Está aqui, ó. João, ele está só reconhecendo a promessa já feita há 4 mil anos atrás, e repetida há 2, a 3, a 5 mil anos atrás. Ou seja, Deus deu a promessa lá no Gênesis, tu será ferido no calcanhar, mas tu lhe ferirás a cabeça. Quem vai ferir? Aí, quando agora João vê Jesus, ele fala, este é o Cordeiro de Deus. Lembra da promessa? É esse. Lembra do que Isaías falou? É esse. Lembra que Jeremias falou? Esse. Lembra? Então, quando João aponta para Jesus, ele está reconhecendo o cumprimento das promessas até então que a Bíblia havia feito. Deus prometeu e agora ele cumpriu. Amém. É bom quando a gente olha para João, né? Esse é o Cordeiro de Deus, né? Tá aí, João está reconhecendo. Tá aí. Eu fico pensando assim, quando Jesus fala, ó, de todos os profetas, João é o maior. Eu fico pensando, será que esse fato, essa crença que ele tinha,
esse desejo de ver Jesus, a concretização dos profetas anteriores. Será que isso também não contribuiu para ele ser um dos grandes profetas da Bíblia? Veja, qual milagre João fez? Eu nunca sei de Ele nenhum. fez fogo descer do céu? Não. Mas como é que ele é o maior? Ele é o maior porque ele fez aquilo que todo ser humano tem que fazer: reconhecer quem é Deus e o que ele veio fazer. A nossa grandeza não está em quem somos, mas em confiar nele. E aí torna João grande, mesmo Elias fazendo fogo descer do céu. Não que Elias não reconheceu, mas João fez uma obra extraordinária, apontando o Messias, a promessa que havia mais de 4.000 anos. E trazendo agora para o verso, certinho com o que nós estamos falando aqui, Bruno, olha. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que maravilha. Tem algo mais lindo que isso? É muito lindo. E toda a Bíblia, né? Uma coisa que eu estou aprendendo com o estudo que eu estou fazendo aí é que a gente, quando vê Jesus, a gente normalmente quer ver se naquelas profecias messiânicas ou então na realização dele aqui. Mas quando a gente pega do Gênesis Apocalipse, verso por verso, e você tenta achar Deus fazendo milagre no verso, que às vezes aparentemente não tem nada a ver com a realização de Deus, com Deus, fala, nossa, se Deus não tivesse agido assim, esse verso não estaria aqui. A gente vê como a centralidade de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi tudo para João, devia ser tudo para mim e para você, e que possamos trazer Deus, como o Bruno falou, como o pastor falou, pastor Lucas, que possamos fazer de Deus o nosso principal objeto de adoração, a pessoa de adoração. Eu queria aqui agora, já passar para domingo, sacrifícios inúteis. Ué, agora eu fiquei na dúvida aqui. É ou não para fazer? É ou não para fazer sacrifício? Ué, sacrifício inútil, então não serve para nada? Me explica esse negócio aqui, já me explica o título desse negócio. Existe sacrifício inútil? Isaías 1, ele traz aí essa adoração vazia que acontecia dentro do povo de Israel. Eles faziam o sacrifício de forma tão corriqueira que eles se firmaram numa religiosidade vazia, em que era o sacrifício por si só, mas fora daquele sacrifício, Deus até fala, vocês levantam as mãos diante de mim, mas depois eu escondo o rosto do sacrifício de vocês, essas orações que vocês fazem, porque a vida de vocês, ela não transparece nada do que os sacrifícios são feitos. A lição de domingo, ela deu o exemplo de Abel e Caim. Abel e Caim, eles levaram sacrifícios para Deus. Caim levou qual sacrifício? Caim levou o que ele queria da terra, né? O que ele tinha produzido. Todo o esforço era fruto do esforço dele, né? Os comentaristas da lição disseram que Abel também levou frutos, mas além dos frutos, ele levou o cordeiro. Né? O cordeiro. Eu pergunto para vocês, qual sacrifício era mais bonito aos olhos de vocês? Imagina os sacrifícios aqui. O de Caim. O de Caim não tinha sangue? Não tinha sangue. E o que isso nos ensina? Que não é o que é, mas é o que Deus pede. Muito bem. Obediência é mais importante que a aparência. Nossa, você me fez lembrar de Samuel para Saul. Deus falando, né? Eu não tenho alegria, né? Eu não quero bode, morte. Eu quero obediência. Obediência. Então, quando eu falo obediência aqui, eu não falo no sentido de que a obediência de Abel que foi a justificação para ele. Sim. Mas eu falo no sentido dele fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus queria. Então, a transparência cristã é mais importante que a aparência. Nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje nós estamos no mundo de aparências. Esses dias eu vi uma frase de Bauman, ele parafraseia com Descartes, e ele fala assim, apareço, logo existo. Nós estamos num mundo que a pessoa que não aparece, que ela não mostra o que ela assim, ela é descartada. Inclusive é considerada um eremita, uma pessoa, não é? Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes essa cultura da aparência de religiosidade, ela pode entrar na igreja. Eu já vi uma frase de líderes da igreja falando assim, quem não é visto, não é lembrado. Nem precisei terminar a frase. Quem não é visto... Não é lembrado. Eu não falei porque eu nem sabia dessa frase. Eu sou inocente, tá adiante. Essa é uma frase, às vezes, comum até entre obreiros. Quem não é visto, não é lembrado. E uma frase que parece organizacional,
E pode ser até política, Mas não cristã. mas não cristã, não bíblica. O que nós temos que fazer? Fazer a vontade de Deus, independente das consequências. Para Abel, qual foi a consequência? Foi a Morte. né? A consequência de Deus foi a aceitação, Deus aceitou. Sim. Mas em relação aos homens foi a morte. Muitas vezes nós vamos fazer a vontade de Deus e nós vamos ter consequências ruins, mas nós podemos ter a certeza que nós temos a aprovação de Deus. Tanto que a Bíblia fala que o sangue de Abel, né, clama. Ou seja, está sendo ouvido e a justiça vai ser feita. Pastor, o que o senhor acha de tudo isso? Veja, muito concordo e quero só acrescentar que, veja, pessoas ainda dizem assim, era cruel matar animais. É sanguinário. Ainda bem que não era gato, né? Porque hoje em dia, gato e cachorro, se fosse sacrificado, eu morria, né? Se Deus pedisse isso. Exatamente. Né? Como a gente tem mais amor por animal do que por pessoas e por próprio Deus. E deixar bem claro, não que a gente é a favor de maltratar animal. Não, mas entenda, aquele sacrifício de animais não era uma maltratação, por maltratação, vamos assim dizer. Acontecia assim, eu vou dizer que o animal não sofria? Claro que sofria, ele está morrendo. Só que era pedagógico. E Jesus não sofreu? Jesus não agonizou? Jesus não sofreu a morte injusta, que muitos falam, mas é injusto, o animal não fez nada. Mas Jesus não sofreu? Era justamente pedagógico. Cada animal que morria, o povo precisava chorar, o povo precisava lamentar. E aí entra, porque que era sacrifício inútil, o povo já não estava mais chorando. Estava fazendo o sacrifício, mas não estava chorando mais. Não estava sofrendo mais. Então não estava surtindo efeito. Entenda, quando Deus fala para a gente fazer o bem ao próximo, não é com o que sobra. Porque se é o que sobra, eu não choro, eu não sofro. É justamente dividir o que eu tenho. Eu tenho 2, eu vou dar 1. Eu tenho 1, eu vou dar meio. Não é eu tenho 3, e aí sobra 1, eu dou 1 e fico com 2 satisfeito. Então, o povo parou de sofrer com aquele sacrifício. Passou a ser algo natural, automático. Inclusive, uma vez, minha esposa fez uma cirurgia e o médico tratou com tanta frieza, depois eu conversando com a minha esposa, parece que é tão natural o sofrimento que ele já... Acostumou, né? Acostumou. E o povo de Israel estava assim, acostumado já com o sacrifício, que já não fazia a diferencial. Veja, Deus ficava feliz com o sacrifício? Não. Mas era necessário pedagogicamente. E aí, quando o povo parou de consternar com o sofrimento do sacrifício, parou de fazer sentido. Tanto que Deus falou, para mim faz alguma... Vocês acham que eu gosto de sacrifício de bode, de sangue de bode, de cordeiro? Claro que não. E aí, se o povo não consternava com aquilo, parou de fazer sentido. E eu entendo isso da mesma maneira com as ofertas, quando Jesus fala daquela viúva que deu tudo, com aqueles que davam, que sobrava. Não é a oferta. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele precisa de saber o quão disposto eu estou para me doar para com Ele. Agora, com essa disposição, a oferta é bem-vinda a Deus. Mas se é só porque está sobrando... Ou... Mas se eu puxar uma das coisas agora que eu acho mais assim, difícil hoje em dia, por quê? Tanto você que está aí, você é mais parecido comigo, né? Eles aqui são mais santinhos, eu não. Então você é mais parecido comigo. Então, assim, o dinheiro faz tanto bem, né? A gente consegue comprar o luxo, a gente consegue comprar isso. Mas, e quando a igreja precisa? E quando meu irmão precisa? Imagina, o que o nosso dinheiro, se a gente puder dividir, como o pastor falou, como aqui a Bíblia nos ensina, que bem faria. Bruno, sangues de bodes e de cordeiro, resolvia alguma coisa? Deus, ele não, como disse aqui em Hebreus 10, né? Você está falando da lição de segunda também, Hebreus 10, do 3 ao 10, Paulo, ele fala, não quisestes esse tipo de sangue, né? Não te deleitastes com esse tipo de sangue, ele não tinha alegria nesse tipo. E o pastor já foi objetivo aqui, ele falou, o povo de Israel, ele precisava entender quão terrível era o pecado. E Deus, como ele comentou, é um professor. E ele usa da pedagogia que nós precisamos aprender. Deus, ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. E não aquilo que nós queremos entender. Então, assim, ele não anestesia a nossa consciência. E nós estamos num mundo que... Eu vi um autor que ele fala assim, o pior erro que nós temos é achar que está tudo bem. E, às vezes, as coisas no mundo estão tão más que nós já achamos que isso é normal. Se acostumamos. Esses dias eu vi uma notícia de um bebê que foi lançado aqui em Minas Gerais,
foi lançado em um lote, jogado, descartado. Os cães já tinham comido o pé e a orelha do bebê. E olha que quão comum que tem ficado mal. Então, Deus, às vezes, ele faz coisas para nos assustar, nos acordar. E com a igreja mesmo, vai acontecer isso um dia com Nós vamos ter que acordar na com a marra. peneira, né? Então, Deus ele usa dessa pedagogia. Ele prefere o nosso susto, né? Uma mente mais assustada do que uma acomodada e perdida. Né? Veja, o sangue do antigo Israel. Veja, Jesus veio e salvou. Salvou o pregresso e salvou o progresso, ou seja, aquele que viria e o que já tinha vindo. Garantia. O que veio pela fé de um Jesus que viria e o que veio depois por um Jesus que já veio. A gente pode ilustrar da seguinte maneira: é como se aqueles bodes e cordeiros que foram sacrificados fossem um cheque predatado. Aquele bode e cordeiro não perdoava pecados, mas eles mostravam quem cria em Deus, e esses pecados ficavam quase que tolerados, vamos assim dizer, até que Jesus veio. Quando Jesus veio, ele foi e perdoou do passado e perdoou do futuro. Peraí, então, não, já continua aí. Então, já vamos para a lição de terça-feira, que é a minha pergunta. Quem é o nosso Cordeiro Pascual? Quem é o Cordeiro Pascual? Vai lá. Você já está falando aí, já entra já de sola. Veja, Cristo Jesus é o único Cordeiro. A Páscoa é Jesus. Não existe Páscoa sem Jesus. E não existia perdão de pecados sem Jesus. Então, há 4.000 anos, o povo já celebrava a Páscoa, o Messias vindouro. Sabe qual é o interessante? Quando ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. João capítulo 1, versículo 11. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Olha que triste. Você vê como é que faz sentido o título de segunda-feira, sacrifício vazio? Eu sacrifiquei, por quem? Pelo Messias. Aí ele veio. Não, ele não é o Messias. Não. Ou seja, eu fiz algo e não reconheci o símbolo daquele sacrifício. E aqui me assusta muito. Porque será que nós vamos reconhecer o Messias quando ele estiver vindo? Sabe o que me pasma, Bruno e Jefferson? Jesus veio como servo sofredor, certo? Sim, sim. E eles não reconheceram. Daqui a pouco ele vai vir como Senhor, e muitos também não vão reconhecer. Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus é o que tira o pecado. Ah, pastor, e o povo de Abraão que sacrificou, e o povo na época de Jeremias que sacrificou, de Elias, de Isaías, como é que fica? Foi um sacrifício por um Jesus que viria e ficou com um cheque predatado. Quando Jesus veio, o cheque foi pago, coberto. Né? E aí agora foi tão bem coberto que tem saldo. Aí entra você e entra eu. Amém. Não que a gente vai pecar muito para ter muito perdão, como alguns pensam. Não, mas tem saldo suficiente para os meus e os seus pecados. E para você, saldo para você, não importa o seu pecado, Jesus cobre. Bruno, tem uma pergunta 3 aqui, que eu falei, não, vou fazer para você, tá? Porque o pastor, não sei se ele vai entender isso aqui. O que a Bíblia ensina sobre Jesus como o nosso sacrifício pascual e que essa verdade significa para nós? Muito bem. A lição, ela deu o texto aqui de Êxodo 12, do 1 ao 11, que fala da libertação de Israel naquele momento em que Deus pede para que separasse um cordeiro, e aí é todo um processo, né? Quando pega o texto ali, eles tinham que separar o cordeiro aí tinha que ter uma característica. Ele tinha que ser sem defeito. Sem defeito. Além disso, esse cordeiro ele tinha que ser separado por alguns dias. Todos tinham que ver que ele não tinha defeito. Todos puderam ver. Aí, se a família era pequena, eles iam comer esse cordeiro. Eles iam comer ovo de Páscoa, né? Eles iam comer o cordeiro. Inclusive, o texto diz que eles tinham que comer todo ele até o final da noite. Você achei interessante isso, né? Não podia sobrar, né? Aí eu fico imaginando a quantidade de semitas ali assando cordeiros. Imagina o cheiro de churrasco que foi ali para os egípcios, né? Imaginando. Naquela época não tinha adventista vegetariano, né? Não, era tudo carnívoro. Então, mas tinha uma característica em especial que eles tinham que fazer com esse cordeiro. Eles tinham que pegar o sangue dele e passar na ombreira das portas. E tem uma frase lá, um verso que fala para que o anjo, quando passe, ele passe por alto. Ele usa o termo, passe por alto. Esse texto, passar por alto, ele tem tudo a ver com a justificação pela fé.
É a justiça substitutiva de Cristo. Lutero ele tinha um problema com a palavra justiça, né? Quando ele lia Romanos 1 ali, justiça de Deus, ele só entendia a justiça do lado punitivo. Inclusive, alguns textos dele, ele fala que tinha até medo de Deus por isso. Mas um dia ele entendeu que a justiça de Deus não é só punitiva. Será um dia, sim. Mas ela também é substitutiva. E muda tudo, né? E quando ele entendeu a justiça substitutiva de Deus, ele fala, ele usa essa frase, ele fala, aí as portas do céu se abriram e eu entrei. Que lindo, né? Então, o que significa esse sangue de Cristo? Aspergido, nossas vestes sendo lavadas no sangue de Cristo. Tá interessante, lavada no sangue, lavadas no sangue de Cristo. É Deus, no momento de justiça, ele passar a nossa justiça, que é uma miséria, que é de aparências. Trapo de imundícia. Esse trapo de imundícia, passar essa justiça por alto e ver a justiça do Cordeiro em nosso lugar. A justiça substitutiva. Que nós tenhamos todo dia a certeza da justificação de Deus. Amém, né? amém. E eu tenho certeza que essa alegria que Lutero tinha vai passar em nós e as portas do céu vão se abrir e nós entramos. Amém. Tem duas palavras que apareceu aqui na lição, não sei se vocês perceberam, que chama tipo e antitipo. Veja, essas palavras feias é só para... Teólogos, não é para nós não, não, tá? Não é para nós não. É só para explicar o seguinte, existe o símbolo que aponta para o real. Então, o tipo e o antitipo. O tipo é o símbolo e o antitipo é o real. Então, o cordeiro é o tipo, mas ele não fazia nada. Ele apontava para o que iria fazer. Então, veja, quando Abraão foi sacrificar, né, seu filho, e aí, então, Deus falou, não, já tem a substituição. O que tinha ali? Cordeiro. Cordeiro. Era um tipo. Vamos ter agora o antitipo. Jesus. Então, espera aí um pouquinho. Então, se Jesus não viesse, o sacrifício seria tudo em vão, feito até... Eu vou dizer mais, se Jesus não vencesse, ele poderia ter vindo. Tanto que alguns evangélicos não entendem o que nós falamos. Mas a cruz de Cristo não é o principal. É a ressurreição. Porque Cristo, ele morreu, mas é a ressurreição dele. O Paulo diz isso, que nos dá a esperança e a garantia da ressurreição. E tem mais, ele não está agora parado lá no céu, não. 2000 anos que Jesus morreu. Beleza, está fazendo o que no céu? Pergunta aí para alguns, não sabem. Ele está intercedendo por nós. Então, a salvação, ela não é na cruz. Ela passa pela cruz. É aqui que alguns evangélicos não nos entendem como adventistas. A salvação, ela não é na cruz, mas ela passa pela cruz. A salvação começa no céu, antes da fundação do mundo, passa por essa terra na cruz, passa pela ressurreição, volta para o céu, está acontecendo agora no céu e findará novamente com a volta de Jesus. Amém. Então, a salvação não é um ponto. É uma linha da eternidade até outra eternidade. E aí que eles não entendem. Então Jesus não é suficiente? É. Sempre foi. Então Jesus não é o único que nos salva? É. Só que começa antes, na eternidade, e vai concluir com a próxima etapa da eternidade. Amém, amém. Agora, sim, interessante, né? A gente vê Cordeiro Pascual, a gente vê sacrifícios, bodes, templo. Na parte de quarta-feira vem falando Jesus no templo. Ou seja, não adiantaria nada do que a gente está vendo de sacrifício, né? O pastor já começou a falar, não adiantaria nada disso se nós não tivéssemos o Cordeiro em pessoa adentrando num templo, a qual ele já havia prometido, que a beleza do segundo seria maior do que o primeiro. Por quê? Por que o segundo vai ser melhor que o primeiro? Porque ele era mais bonito, né? Muito mais. Diz que o povo ficava olhando, chorando, não era, Bruno? Assim, muito mais ouro, muito melhor. Mas ninguém entende isso aqui, até que se cumpriu quando o próprio Jesus adentrou ao templo. Por que o segundo ia ter mais glória? Porque o segundo não ia ter carneiros somente, bezerros, não ia ter sacerdote, não ia ter água, não ia ter castiçal, mas iria ter aquele que todos esses símbolos apontam. Ou seja, Jesus adentrou o segundo templo e tornou ele mais glorioso, porque o próprio Deus se fez ali, né? A Shekinah de Deus estava ali na presença daquele povo. Olha que privilégio.
Bruno, vai lá. Se você estivesse lá, como é que você faria? E se soubesse que era ele mesmo, né? Tomara que... Como ele falou, o primeiro templo, a Shekinah desceu no templo. Quando Salomão foi fazer a Que é inauguração. Shekinah? Shekinah é a glória de Deus. Que ela aparecia lá Ela no aparecia. propiciatório, é isso? Veja, toda vez no ano, uma vez no ano era oferecido o sacrifício, certo? Duas coisas apontavam que Deus tinha aceitado. Primeiro, o sacerdote voltava vivo. Se ele não voltasse, Deus não aceitou. E a segunda é que descia a glória de Deus. O povo não estava lá, só o sumo sacerdote, mas de fora o povo via a glória de Deus. Aí essa Descendo. visível, esse Isso que se chama de Shekinah. Shekinah, é a presença Tá. de Deus. Continua, desculpa. Mas no segundo templo, a Arca da Aliança já não estava com o povo de Deus. Aonde a Shekinah descia. E a Shekinah não desceu. Mas Deus deu a promessa De que ele que a glória da segunda, qual é o termo glória, né, da Shekinah, seria maior que a da primeira, porque o próprio Cristo estaria ali. Mas Imagina o que povo não privilégio. entendeu. Mas o Mas povo é- não entendeu. Como pode? Não temos aqui o tabernáculo, a arca. Como que vai ser? O povo, nesse momento, tinha a fé que seria, mas não tinha explicação. Nós temos. Porque a gente viu, nós porque- estamos vendo o passado. Exato, olhando para o passado. Mas eu pergunto, qual estrutura era mais bonita? A primeira. A primeira. Ou não? A primeira era mais A bonita. primeira. Mas qual teve mais glória? A segunda. A segunda. Por quê? A Por causa da presença. Ou E não? o que é mais importante, a estrutura ou a presença de Deus? Ah, tá. Isso daqui é muito E o que importante. a gente aprende? Ó, a igreja adventista. Estou falando hoje, para vocês, estou falando para vocês, tem que ter os professores aqui para nós dois entendermos. Continua, Bruno, a desculpa. igreja adventista, ela tem estrutura? Tem bastante. As outras igrejas, as outras denominações têm estrutura? Tem uma estrutura mais. Tem a igreja católica com umas estruturas fantásticas, né? Mas o que é mais importante? A presença de Deus. Agostinho ele falava assim, ó, Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, a menos que possa habitar no coração daqueles que ali adentro. Então não é o templo, são as pessoas. E se não me engano, São Tomás de Aquino diz assim: como é triste. No passado, citando ali Pedro e os discípulos, quando estava passando, alguém pediu ele falou: nós não temos prata e ouro, mas aqui que nós temos, nós te damos. E então falou: levanta e anda. Aí ele, pegando essa luz, aí diz assim: que triste. No passado não tinha prata e ouro, mas tinha um poder. Hoje, nós temos a prata e ouro, mas cadê o poder? A gente tem que pensar muito nisso, né? Então, assim, nós como cristãos religiosos, temos que perguntar. Não estou dizendo que a prata e o ouro seja um problema, para deixar bem claro, não é. Importante. É importante, a glória é importante, templos bonitos é importante, nada disso a gente pode... Tanto que foi Deus que deu o modelo. E me farão um santuário para eu habitar no meio de vós. Quem mostrou aquele santuário como deveria ser é Deus. Então, entenda, não é o problema da estrutura, mas a estrutura em si é vazia sem os adoradores. Hoje nós temos a prata e o ouro. Será que temos também o poder? O ideal é ter os dois. Os dois, né? Agora, para a gente já finalizar, olha só, essa lição já está acabando, está muito bacana, mas vem cá. Jesus no templo, mortes de cordeiros, Jesus nosso Cordeiro Pascual, até aí fantástico, nosso Salvador. Mas o Apocalipse também coloca Jesus, ao ele ser louvado, a gente engrandecê-lo, né? Além dele ser o nosso Cordeiro Pascual. O que deve me mover mais assim, em termos de me entregar a Jesus e ter o desejo de ter Jesus? Ele, além de tudo isso, foi o que ele fez? O que a Bíblia fala aqui na lição de quinta-feira? Deus, ele nos criou, ninguém tem dúvida, mas ele foi além, nos perdeu e nos resgatou e nos salvou. Em todas as visões do trono que a lição apresenta, aqui a lição apresentou 3, mas você pode pegar mais, você pode pegar o próprio Daniel também. Eu creio que a lição se resumiu aos 3 por conta de também espaço, mas tanto Daniel, Ezequiel, João e Isaías, eles tiveram 2 atitudes na visão de Deus. Quais são? Número 1, exaltar quem Ele é e, além disso, ver os seres celestiais exaltando a Deus quem Ele é. Segundo, humilhar-se pelo seu pecado. Quanto maior a luz, maior condições nós temos de ver imperfeições. E aqui conta a história, né, de um homem que uma vez foi reformar uma igreja, ou uma igreja foi reformar. Aí falaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos começar colocando boas luzes. Aí colocaram. Ledo engano.
quando colocaram aquelas Mostrando luzes, defeito, né? foram ver mais defeito. Porque Vamos apagar a luz. quanto mais perto da luz, mais defeito. E aqui, como cristão, a gente tem que entender isso. Quanto mais Perto a de gente se Deus. aproxima de Deus, menos nós vemos a nossa capacidade de estar perto de Deus. Quanto mais a pessoa se acha santa, duvide da aproximação dela com Deus. Ah, eu sou bom. Ah, eu estou quase salvo porque eu parei de comer carne. Ai, Senhor, se parar de comer carne fosse o ponto de santidade, O seria boi muito estava fácil. salvo. O boi já estava É, nascia salvo. Exato, que é tudo como vegetal. Então, entenda, não estou dizendo aqui contra a reforma missão, não é nada disso. Até o Bruno no começo falou, não tinha adventistas vegetarianos, porque para aquela época não era Não tinha mensagem. mesmo, não era mensagem. E a mensagem é para o nosso tempo. Mas entenda uma coisa, não é isso que nos torna salvo, mas é entender, viver o que Deus manda, e aí tudo que fazemos é em resposta a uma salvação que a gente já tem. Amém. Quanto mais perto de Deus, mais eu vejo a minha imperfeição. Amém. Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando Quando eu olho para Deus, Cristo, não vejo como perder, porque Ele me ama tanto. Eu vejo meus pecados, mas vejo a graça dele. Amém. Eu vi que você estava aí com dentro das anotações aí. Não, ele falou especialmente a frase que eu tinha visto de Ellen White, que diz assim, ó, quanto mais perto de Cristo estamos, mais reconhecemos a nossa pequenez. Exatamente. A humildade é o termômetro da vida cristã, né? O conhecimento ele jamais deve nos fazer, ou a experiência cristã, nos fazer achar que nós somos melhores, né? Mas, pelo contrário, achamos que tem que fazer da gente pessoas que precisam mais de Deus, né? Amém. Antes de você entrar, um dia um rapaz falou para mim, pastor, como saber que eu não pequei contra o Espírito Santo? Eu falei, só de você perguntar, você já não pecou. Já está preocupado. Você entendeu? Eu estou preocupado em não pecar contra o Espírito Santo, eu já não pequei. Eu ainda tenho um senso de que eu preciso ser fiel a Deus e não pecar contra o Espírito Santo. Quando a pessoa para de sentir o toque, para de fazer essa pergunta, para de se preocupar com o que Deus se preocupa, aí é o problema. Ou seja, essa preocupação, ela nos dá garantia que aquele sangue derramado há 2000 anos atrás ainda é válido para mim, né? Exatamente. Olha que lição maravilhosa. Eu sei que se fosse para nós falarmos dela, ia longe. Vocês estão vendo aqui que os dois estão muito animados e muito bem preparados, né? As minhas dúvidas foram todas sanadas, queira Deus que as suas também. Mas eu queria ler de novo contigo o verso áureo. Se você tiver a Bíblia, pode abrir em Apocalipse 5:9, o computador, o iPad, o que você tiver aí na mão aí, celular. Diz assim, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ou seja, falando de nós, você faz parte desse versinho. Mas eu queria ler aqui para a gente encerrar, que está no Patriarcas e Profetas, página 39, que diz assim, a transgressão da lei de Deus exigia a vida do pecador. Em todo o universo havia apenas um ser em favor do homem que poderia satisfazer suas reivindicações, ou seja, a reivindicação da lei que exigia a morte do ser humano. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a ele poderia fazer expiação por sua transgressão. Sabe, o que o Bruno, que o pastor falou aqui é o seguinte, eu e você, eles, nós todos, se não fosse Jesus, o que seria de nós? Que nós possamos olhar para Jesus maravilhoso, para o Cordeiro de Deus, lembrar que é o sangue dele que nos purifica, lembrar que é a morte dele que nos abre os portais celestiais. E baseado nisso, nos entregarmos totalmente para ele, para que quando tiver a grande festa no céu, possamos estar juntos lá. E vai ser um privilégio imenso ter você lá. Se a gente nunca tiver o privilégio de se conhecer pessoalmente aqui, mas imagina lá no céu, a gente lembrar os momentos gostosos da nossa classe da Escola Sabatina. Que Deus nos abençoe para que seja esse milagre realizado na minha e na sua vida. E não se esqueça, Deus não precisa de sacrifício de sangue de bodes e nem de cordeiros. Deus precisa de coração sinceros. E que esse coração seja o meu e seja o seu. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado porque Cristo se dispôs vir e morrer por cada um de nós. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor está com os nossos amigos que estão aqui compartilhando, participando dessa classe. Que o Senhor possa fazer um milagre na vida deles, o milagre que o Senhor fez na vida de tantas pessoas, que é o milagre da conversão, o milagre da aceitação, o milagre da salvação. Amém, Faça por nós, ó Deus, aquilo que a gente não consegue fazer, que é tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne,
que aceite o movimento, a ação e a decisão do seu Santo Espírito. Esteja com a sua igreja, com o seu povo, com cada filho seu. É o que nós suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado, pastor, muito obrigado, Kevin, obrigado você que esteve aí conosco. Semana que vem, mesmo horário, mesmo canal, mesmo lugar, nós vamos estar aqui na nossa classe e não perca. Compartilhe, dá o seu like, fala para os seus amigos, tá certo? Participe com eles aquilo que você aprendeu aqui conosco, que vai ser muito bom. Agora, melhor ainda é você nunca se esquecer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muitas bênçãos e até semana que vem. Um grande abraço.